E estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o senador e pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves. Senador, o Mitra tinha deixado no ar uma pergunta importante sobre os destinos da nossa economia. E eu começo por dizer que nós não teremos facilidade. Qualquer que seja o próximo presidente da República terá dificuldades pela frente. Espero que as dificuldades sejam menores quando assumir um governo que se dispõe a fazer aquilo que é necessário. Não se trata de tomar medidas amargas. O mal feito está aí. As medidas perversas para com a sociedade já foram tomadas ou deixadas de tomar durante todo esse período de governo do PT. O que nós vamos fazer é tomar medidas para recuperar o poder de compra do salário do trabalhador, enfrentando a inflação no centro da meta e não no teto da meta, como vem acontecendo ao longo de todo esse período de governo do PT. Vamos ter que resgatar os pilares fundamentais da macroeconomia brasileira que foram flexibilizados a partir da segunda metade do segundo mandato do presidente Lula, e agravou-se isso no mandato da presidente Dilma. Então, metas de inflação no centro. Nós temos que ter uma transparência clara na questão fiscal para que o superávit não sofra a contestação que recebe hoje. Nós temos uma maquiagem fiscal que gera insegurança, tanto nos investidores quanto até nos agentes públicos como um todo. Recuperar o tripé que nos conduziu até aqui, de meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, é absolutamente fundamental. Encaixar, falei isso rapidamente no início, mas isso é extremamente relevante para chegarmos onde nós queremos, encaixar os gastos públicos, o crescimento dos gastos públicos dentro do crescimento do PIB. Para se ter uma ideia, nesse ano, nós estamos aqui, nós temos o resultado do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Houve um crescimento das receitas em torno de 7% em relação ao mesmo período do ano passado e das despesas em torno de 15%. Essa conta não fecha. E isso terá certamente que ser enfrentado. Eu tenho uma expectativa, de que, também já falei, mas eu quero repetir, porque isso é extremamente importante. No momento em que nós mostrarmos com quem nós vamos governar, qual a concepção que tem, seja em relação à visão de mundo, seja em relação à visão macroeconômica das figuras que vão estar ao nosso lado, as expectativas, da mesma forma que hoje são extremamente negativas. Você vê, quando a presidente está bem nas pesquisas, os indicadores são ruins. Quando ela cai um pouco, os indicadores melhoram. E para isso eu pretendo fazer algo, e aproveito já o final do programa para anunciar aqui, que é inédito, pelo menos desde que eu me conheço por gente, desde a redemocratização do Brasil. A partir do mês de agosto, eu começarei, Boris Panuzio, a anunciar alguns nomes, algumas figuras que vão nos ajudar na condução da economia e de algumas outras áreas essenciais do governo. Eu acho que tudo isso vai dando uma demonstração aos investidores, aos próprios agentes econômicos internos, de um caminho, de um rumo que vai ser traçado. E o nosso rumo é esse. Uma política fiscal austera, transparente. Nós queremos juros do BNDES, Mitri, para toda a economia. Eu não quero juros do BNDES para meia dúzia de amigos do rei ou amigos da rainha. Então, nós vamos ter um grupo de pessoas que são reconhecidas pela sua seriedade, pela sua competência. Eu não acho que teremos um desastre em 2015. Teremos problemas, já que a presidente repressa... O consumo, por exemplo, vai ser reduzido. É isso. E além de outras questões graves, porque represou-se a recuperação de preços de energia, de combustíveis, de transportes, para depois da eleição. Essa era a minha pergunta. Como é que o senhor vai resolver esse gargalo incrível que nós... Por exemplo, preço da gasolina. Nós vamos ter regras, Manuso. Nós vamos ter regras. Mas tem esse passivo que, com certeza, não vai ser enfrentado até as eleições. Para a noite. Não vai ser um toque de mágica que nós vamos fazer com que o preço seja o preço internacional. Mas nós vamos ter regras que permitam, que deem segurança aos setores envolvidos nessa questão. Etanol, por exemplo. Nós julgamos fora, talvez a única conquista de peso brasileira que nos diferenciou do resto do mundo, porque produzimos em escala, com tecnologia extremamente avançada. No último ano e meio, foram 40 usinas fechadas no Brasil. Até o final desse ano, me dizia o Roberto Rodrigues, essa semana, o ex-ministro Roberto Rodrigues, mais 15 ou 16 estão sendo fechadas. Temos que recuperar esse setor, ter políticas claras, de preços mínimos, inclusive. Então, é um trabalho hercúleo pela frente, mas não vai nos faltar determinação e gente qualificada para enfrentar essas dificuldades. Senador, eu queria lhe fazer uma pergunta política. Se o senhor somar o eleitorado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, você tem mais de 40% do eleitorado total. Minas está onde sempre esteve, né? O senhor está lá bem, né? Espero, o Rio de Janeiro é complicado. O senhor tem o apoio de um partido da base
da presidente, que é o PMDB. E São Paulo, historicamente, as relações dos tucanos de Minas com os tucanos de São Paulo não têm sido fáceis. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para ajeitar tudo isso. Em São Paulo, não seria uma ideia quase óbvia o senhor ter um vice daqui? E eu pergunto, Aloysio Nunes é o seu vice? Olha, não será uma decisão individual minha. É um extraordinário nome. Aloysio é hoje, para mim, a figura central do Senado Federal. E um homem que teve 11 milhões de votos em São Paulo. Há uma corrente no PSDB que defende o nome de São Paulo. Mas eu serei candidato de uma aliança, serei um candidato de uma aliança que hoje já tem o Democratas, que hoje tem o Solidariedade e que pretendo possa incorporar outras forças. Essa decisão... Inclusive femininas, né? Poderia ser uma vice-mulher. Essa, pelo menos, seria mais agradável. Né? Não que o Aloysio não seja uma companhia agradável. Não seria propriamente a novidade. Nós temos nomes de outros partidos. Existe o presidente do Democratas, é um nome sempre lembrado, senador Agripino. Nós temos aí colocações feitas pelo Solidariedade. Eu acho que no momento certo, e o momento certo para mim, seria um extraordinário nome, não sei se teria essa disposição. O Fernando Henrique andou com essa ideia aí do Serra ser vice ou isso é onda? O Fernando Henrique defende a tese paulista, tá? E avaliamos vários nomes. Eu tive essa semana mais um jantar agradabilíssimo. Para mim tem sido um privilégio, sabe, essa companhia do presidente Fernando Henrique. Você vê que a diferença entre política miúda de um estadista, de alguém que só tem palavras para expressar seu sentimento em relação ao Brasil, certo ou errado, o Boechat já está me olhando aqui com a cara brava, mas é alguém diferenciado. Só essa companhia para mim já é uma vitória. O que eu posso garantir é o seguinte, a composição da chapa será anunciada no início do mês de junho, não tenho pressa para isso, vou usar os prazos, em comum acordo com todas as forças políticas que estão ao nosso lado. Né? Agora que existe realmente uma posição majoritária dentro do partido de que São Paulo, por não ter um candidato genuinamente de São Paulo, né, na disputa, seria uma boa alternativa, isso existe. Mas eu quero ficar aqui no final com as palavras do meu grande governador Geraldo Alckmin, que já me titulou na última reunião que tivemos, pública, como o mais paulista dos mineiros. Claro que eu retribuí, né? Jamais o mais mineiro dos paulistas. Senador. Senão eu não era mineiro. Né? Senador. Isso talvez só tenha sido mais mineiro de mineiro. Dois temas explosivos. O que o senhor pensa do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Olha, o aborto, a legislação que sair é adequada. Não acho que há necessidade de mexer nela. Discussão que sempre vai haver, uma discussão que tem que mobilizar a sociedade, mas eu fico com a legislação atual. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, Boris, já é uma realidade. Isso já está mais do que consolidado na vida brasileira. Né? Ninguém vai discutir isso mais. Não sei, alguém de posição absolutamente retrógrada. Isso já está contabilizado, faz parte da vida nacional e vamos conviver. E a maconha, que é o tema central da atuação do presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Fernando Henrique. Não diga que é o tema central. O Fernando Henrique tem uma vida, né, extraordinária e tem toda a liberdade para discutir esse tema. Talvez seja um dos únicos pontos de discordância entre nós. Eu não acredito que a descriminalização, até porque não vi isso acontecer ainda de forma positiva em nenhuma parte do mundo, seja o nosso caminho. Acho que nós temos que ter estar muito atentos para o que está acontecendo no Uruguai, a experiência do Uruguai, a experiência de Portugal, né, e algumas experiências nos Estados Unidos. Vamos ver o resultado disso. Mas eu não transformaria o Brasil em cobaia nesse tema. Senador, o senhor vai voltar aqui em outras oportunidades, é claro, e no dia 21 de agosto nós teremos o primeiro debate desta campanha eleitoral aqui na Band, mantendo a tradição. E quero ser o primeiro a oficialmente confirmar a presença no debate da Band, que já é tradição da boa política, sobretudo às vésperas de eleição que se faz no Brasil. Senador, estamos chegando ao final do programa. O senhor tem um minutinho para suas considerações finais. Boris, eu agradeço mais essa oportunidade aos telespectadores que me aguentaram até essa hora. Eu posso dizer apenas aquilo que os que me conhecem sabem que me motiva. Eu tenho uma vontade enorme de fazer com que o Brasil volte a crescer, que o Brasil volte a desenvolver seus indicadores sociais, nós possamos ter uma relação altiva com o mundo e o Brasil volte a liderar o processo de crescimento na nossa região e apontar caminhos para a melhoria de qualidade de vida de todos os brasileiros. Eu quero superar definitivamente essa ideia também perversa do atual governo de que pode dividir o Brasil entre nós e eles. Os que bajulam o governo são nós, os que criticam o governo são eles, os pessimistas. Né? Nada disso. O Brasil é de todos nós. Eu quero viver num Brasil onde todos sejamos nós, com boa saúde, com boa educação, com segurança pública, enfim, com serviços públicos adequados. A tarefa não é fácil, mas eu estou extremamente determinado e não vai me faltar coragem para iniciar no Brasil um novo ciclo. Termino com as minhas palavras iniciais, onde eficiência e ética possam caminhar juntas.
Eu queria informar que no próximo domingo entrevistado será o ex-governador Eduardo Campos, pré-candidato à presidente da República. Mande meu abraço para ele. Do PSB. O que é? Mande meu abraço para ele. Um abraço. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do senador e pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves, e também aos jornalistas Fernando Mitre, Ricardo Boechat e Fábio Panunzio. Muito obrigado por sua atenção, tenha uma ótima semana e até domingo que vem. Boa noite.